Sejam bem-vindos à Casa da Alma, um espaço de acolhimento, escuta e autoconhecimento. Aqui, cada episódio é um convite para você voltar para dentro, escutar o que sua alma tem a dizer e se espelhar nas histórias e reflexões que habitam em todas nós. Eu sou Olga Marques, sou psicóloga junguiana, consteladora familiar e te acompanho nessa jornada de reconexão com quem você sempre foi. Respira fundo e entra. A casa é nossa. Olá! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à casa. Fiquem à vontade. E hoje o nosso papo vai ser sobre o quê? Hoje o nosso papo vai ser sobre as fases da relação amorosa. Para o pessoal que está vendo esse podcast, né? Porque eu gravo para o podcast e gravo para o YouTube. Então, vocês que estão vendo vão ver que às vezes eu não estou olhando aqui para a câmera, porque eu estou atenta a algumas anotações que eu fiz para não perder aqui os conteúdos que eu queria trazer para vocês, certo? Mas então, vamos lá. Eu separei esse assunto pra gente, né? Que são as fases da relação amorosa. Por quê? Eu acho que é importante dizer para vocês, em primeiro lugar, que eu sou psicóloga há 20 anos e eu considero que as relações amorosas são um espaço profundo de autoconhecimento. Nas relações amorosas, nós temos oportunidade e desafios de estarmos diante do espelho 24 horas na nossa vida ali diária. Porque nas nossas relações, existem pessoas que dizem que os opostos se atraem, né? Eu costumo dizer o seguinte: os opostos podem até se atrair, mas não ficam, né? O que fica é a semelhança. E essa semelhança, ela vai além do superficial, ela vai além do que os olhos podem ver. Quando eu falo de oposição e de semelhança, eu estou falando de semelhança inconsciente. Então, vocês sabem, eu sempre trago aqui que a consciência é tudo que a gente sabe falar sobre si e o inconsciente é tudo que a gente não sabe falar sobre si, mas que existe e que é um agente poderoso que nos empurra para os nossos comportamentos, né? E o espaço da psicoterapia é exatamente o espaço onde a gente vai tornar consciente aquilo que é inconsciente. Então, nas relações amorosas, eu me conecto com alguém que aparentemente eu posso até dizer o quanto ele é diferente. No entanto, quando eu olho com um olhar mais profundo, eu vejo o quanto eu me pareço com aquela pessoa. E quando eu sou psicóloga de casais, né, também, então quando eu atendo casais, isso fica ainda mais claro, isso fica ainda mais real, né? Eu comprovo isso sempre quando eu estou em atendimento de casais. E, obviamente, eu sou uma mulher, né? Eu me relaciono, então isso eu também vivo. E vocês vão perceber ao longo do episódio de hoje que a gente vive isso nas relações amorosas profundamente porque nós escolhemos um parceiro de vida, né? Aquela pessoa faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos planos, ele ocupa muitas áreas da nossa vida também. Mas nas relações amorosas de amizade, isso também acontece. Na verdade, em todas as relações isso vai acontecer. E hoje vocês vão entender um pouco mais sobre isso e talvez o entendimento disso vai fazer com que vocês consigam se relacionar de um lugar melhor, se relacionar de um lugar menos reativo, né? Se relacionar de um lugar de mais diálogo, de mais compreensão e de mais empatia, certo? Então vamos lá, as fases da relação amorosa. Eu separei aqui essas fases em 3, né? Obviamente eu podia fazer aqui milhares de separação e talvez isso desse muitas fases, né? Mas eu resolvi dividir em 3 porque eu considero essas 3
as mais gerais, né? As que mais acontecem e que a gente pode resumir algumas subfases dentro dessas fases, né? Então, vamos começar com a que vocês já conhecem muito bem e que talvez seja a fase que a gente experimente mais. Por quê? Porque é a fase mais fácil, né? Então, como é a fase, presta atenção nisso, como é a fase mais fácil, a tendência é que a gente viva mais essa fase, né? Que é a fase que eu chamo de paixão, né? Então, a fase da paixão, por que que ela é deliciosa, né? Aí vocês vão dizer, porque tá no começo. Sim, mas por que que tá no começo e é deliciosa, né? Porque já sei, Olga, porque você não conhece o outro verdadeiramente. Eu já sei isso, mas será que sabe mesmo? Porque às vezes a gente acha que por saber disso tem controle sobre isso, né? E aí eu quero trazer, por exemplo, que os estudiosos, como eu, né, todos os psicólogos, os estudiosos do comportamento humano, eles não podem nunca achar que tem domínio sobre isso, porque não se tem, né? Não se tem. Por mais consciente que você tente ficar na fase da paixão, não tem como você ter mais consciência do que a dimensão inconsciente que habita em cada um de nós, certo? Então, imaginem que a consciência que a gente tem sobre si é um grão de areia. Imagine que a inconsciência, né, que a gente fica sobre si mesmo é do tamanho do universo, né? Então, assim, sempre vai ser maior. No entanto, não é porque sempre vai ser maior que eu não vou, aos poucos, tentar acessar esses conteúdos na medida que eles acontecem na minha vida, para que eu tenha mais tranquilidade para tomar decisões, para que eu tenha mais tranquilidade para caminhar na vida, para que eu tenha mais tranquilidade para, enfim, me relacionar, viver, fazer boas escolhas, né? E aí, na fase da paixão, o que é que acontece? O que vocês precisam lembrar é que na fase da paixão, eu estou projetando no outro tudo que há de mais maravilhoso que eu idealizo de uma relação. Então, o perigo nesta fase da paixão é esse, é que na fase da paixão eu estou muito mais inconsciente, eu estou projetando naquela pessoa tudo que há de mais lindo que eu espero, né, em uma relação. Então, a tendência é que a gente faça fantasias ali é muito grande, é muito grande. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você queria muito se relacionar com um homem que fosse... O que é que eu posso botar aqui um aspecto? Pronto, cuidadoso. Então, eu queria muito me relacionar com um homem que fosse cuidadoso. E aí, aquele homem, ele apresenta alguns comportamentos de cuidado. E aí, aqueles comportamentos de cuidado que pode ser mínimo, ao seu olho, aqueles comportamentos viram algo enorme, algo grandioso. E aí você pega o mínimo e diz, meu Deus, que maravilha, eu tô com um homem maravilhoso, porque ele é extremamente cuidadoso, né? Outra coisa, você olha para aquele homem e ele tem traços, né, que esteticamente te atraem. E aí você não consegue, gente, isso é super verdadeiro, você não consegue olhar a beleza real. Você olha para aqueles traços que você considera esteticamente atraentes e você amplia. Então você olha para aquela pessoa e você diz, ai meu Deus, gente, eu tô com um homem lindíssimo, maravilhoso, ele é lindo demais. E é tão louco isso, o nosso inconsciente, que por mais que a sua consciência tente mostrar alguns defeitos daquela pessoa, mas você sente no seu corpo que aquela pessoa é lindíssima. Então, assim, seus olhos podem até achar alguns defeitos ali, mas a sua sensação corporal é de que aquele homem é fantástico, que ele é maravilhoso, né? É lindíssimo. Então, é uma fase muito gostosa, obviamente, né? Porque tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. E a gente, né, se apaixona, a gente vive uma fantasia muito grande. Né? E quando eu digo assim, vocês precisam ter cuidado, obviamente não é para que vocês não se deliciem nessa fase. É porque
qualquer tomada de decisão nessa fase tem que ser com muita cautela, porque você precisa lembrar que você tá ali fantasiando muitas coisas, né? Então, nesse momento, por exemplo, se você é uma pessoa que já faz psicoterapia e está iniciando uma relação, nesse momento é muito legal, né? Que você viva tudo que há para viver, né? E que você compartilhe, porque aos poucos, caso comece a acontecer alguma coisa que não saia bem de acordo com tudo que vinha se apresentando, a tendência a você estar mais consciente é maior, né? Então, é muito comum, por exemplo, às vezes eu recebo clientes que chegam no consultório, né, e estão começando aí uma relação, e aí essas clientes dizem, ai, gente, eu conheci essa pessoa, sei lá, faz 3 meses, 4, 5 meses, ele é maravilhoso, isso, isso e isso, né, e ele tá também muito apaixonado por mim. E aí, quando eu começo a fazer perguntas sobre, por exemplo, a diferença de ações para falas, né? Essa é uma dos critérios, por exemplo, para que você fique mais atenta. Porque como você está fantasiando, é muito comum que as palavras ditas pelo outro te encantem e que você não consiga discernir o que é real do que é fantasioso, porque as palavras vão te tocando e você não consegue observar o quanto de comportamento tem em relação àquilo que é dito, né? E, gente, as palavras, né? Você falar algo para alguém é muito fácil, não exige muito esforço, né? Não exige muito comprometimento, né? De entrega, né? Então, eu posso chegar agora para vocês e falar, eu amo vocês. Essa frase vai sair de mim. Eu não fiz muito esforço para falar isso para vocês, né? Eu posso até sentir algo estranho se isso não for real, né? Mas eu não tenho muito esforço, eu posso falar aqui muitas coisas para vocês. Agora, as ações, elas necessitam de esforço, entende? Então, assim, na fase da paixão, massa, delícia viver, mas quando o seu corpo começar a sentir alguns sinais de desconforto, é importante, por exemplo, que você comece a ver o que é da fala e o que é da ação, né? Esse é um bom critério, um critério simples que você começa a avaliar assim, será que é cuidadoso mesmo? Né? Ele fala isso, mas ele faz isso mesmo? Né? Ele realmente tem cuidado? Né? Quais foram as ações que ele teve em relação a mim que pareciam um cuidado? E essas ações que parecem ser cuidadosas, ele teve muito esforço para fazer ou foi algo só do tipo, como é que você está? Tá tudo bem? Né? E às vezes nem ouve direito o que você tá falando, nem lembra o que você falou, ou ele só faz falar, mas nunca fez nada. Naquele dia que você tava com dor de cabeça e que talvez ele pudesse levar um remédio para você, ele não teve nem o esforço de fazer isso. Enfim, então a fase da paixão é a fase mais fácil pra gente viver, porque é uma fase deliciosa de projeções de coisas maravilhosas, né? Mas é uma fase em que você precisa, aos poucos, né, ir ficando atenta para lembrar que você está vivendo um momento de muita fantasia, né? Essa é a fase da paixão, certo? Aí vamos para a segunda fase. Se esse relacionamento engrenar e eu continuar com essa pessoa, eu vou começar a ver mais, estar mais, conviver mais. E aí o que é que vai acontecer? Com a convivência, vão começar a ser apresentados ali para mim possíveis defeitos, né? Possíveis defeitos. E esses defeitos que vão ser apresentados vão gerar o que eu chamo de tensão. Por que tensão? Tensão entre o que eu gostaria que tivesse sendo apresentado para mim e o que de fato está sendo apresentado para mim. Essa tensão, né, que o que é uma tensão? É quando forças contrárias, né, estão ali meio que numa briga. A minha vontade de estar com aquela pessoa, porque ainda tem a paixão, né? Essas fases, elas transicionam. Então, assim, não é desligou a paixão, passou para tensão, não é isso?
Então eu tô vivendo a paixão, então eu ainda tô apaixonada, mas começa a ter umas tensões. Então as forças começam ali a se chocar, né? E existe a tensão. Nesse momento, é um momento precioso. É um momento precioso. E o que eu percebo é que a maioria das relações terminam nesse momento. Porque as pessoas, por muitos motivos, tá, gente? Eu não vou aqui achar que eu vou conseguir falar todos os motivos, né, rapidamente, que existem. Mas assim, o que é que eu tenho notado? As pessoas, elas às vezes esperam que o outro já chegue pronto. As pessoas não têm um processo de autoconhecimento sobre si. Então olha para o outro exigindo que o outro venha perfeito, né, lindíssimo, maravilhoso, completo, e não olha para si, não consegue ver o que você tem também como possíveis dificuldades, né? E com isso eu fico tentando idealizar ali o outro e não consigo olhar para o espelho e ver, e aí como é que eu tô aqui, né? E geralmente quando existe tensão, e que eu digo que é um espaço muito rico se os dois puderem aproveitar, é exatamente nesse momento que você tem a oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento muito grande. Porque o que é que ocorre? Vamos lá, presta bem atenção nessa parte. Quando existe um problema relacional, relação sempre é de uma pessoa contra pessoa, né? Ou de duas pessoas com duas, três, quatro, enfim. Né? Então, relação pode ser eu no trabalho com o meu grupo de colegas, né? Mas relação sempre implica em mais de uma pessoa, ok? Então, se tem uma tensão ali, as pessoas que estão envolvidas naquela tensão têm responsabilidade. Então, se existe tensão, não é verdade que a responsabilidade é só do outro. Tem a sua responsabilidade na tensão também, né? Tem como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho sabedoria para lidar com isso? Eu tenho paciência para lidar com isso? Eu estou disposta a lidar com isso, né? O quanto de mim está disposta a conseguir colocar aqui para o outro as minhas vulnerabilidades diante dessa tensão? O quanto de mim está disposta a falar para o outro que me incomoda? O quanto de mim está disposta a ter diálogos aqui construtivos em relação ao que vem se apresentando, né? Porque não existe ninguém que chegue pronto para você e você não tá pronto para o outro. Pronto, o que eu digo é perfeitinha dentro de uma caixinha do jeito que o outro queria. Não tá, não tá. Você pode ser linda, você pode ser uma mulher retada, uma profissional maravilhosa, você pode ser uma pessoa que faz o seu processo de autoconhecimento, mas você não tá, porque ninguém é perfeito. Ninguém, todo mundo tem defeito, todo mundo tem trauma, todo mundo tem seus vazios, todo mundo tem suas questões, todo mundo tem defesas. Então, qualquer relação vai implicar em tensão, vai implicar em construção e diálogo, tá? Então, essa segunda fase é a fase que deveria estar tendo ali uma disposição das duas pessoas para, através dessas tensões, poderem se olhar no espelho, poderem se olhar no outro, né? E aí é nessa hora que vai aparecer aquelas semelhanças que eu falei para vocês, né? Então, se vocês estiverem no processo de terapia, por exemplo, nesse momento, o que é que vai acontecer? Você vai chegar para o psicólogo e vai dizer: ai, Olga, aquela pessoa, meu Deus do céu, me tira do sério, porque fez isso, isso, isso e isso, e como é que pode? Porque age assim, 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 assim. Vamos supor que o tema que você está trazendo tem algo a ver com ciúme, por exemplo. Como é que pode? Que absurdo, ele acha que é o quê? Ele vai isso, aquilo, papapá, e aí começa. Porque isso, porque ele é ciúme, porque ele é possessivo, porque ele... Se você tiver disposição para olhar, é muito possível que o que você esteja vendo no outro tenha muito sobre você. Muito. E eu vou te dizer, não fuja, não desligue esse podcast agora. Não tenha raiva, ou melhor, tenha raiva do que você vai ouvir, mas pare para refletir, porque isso que você tá vendo no outro, que você tá levando como queixa, tem algo seu de precioso a ser visto. E o que tem a ser visto é uma semelhança. É uma semelhança, né? Então, não, ele é muito ciumento, ok. E como é que tá você em relação ao ciúme? Porque geralmente a gente acha que não tem. A gente acha que a gente, não, mas eu isso, eu aquilo. Mas quando a gente vai olhar, tem alguma questão ali sua, você tem alguma característica possessiva, você tem alguma característica de insegurança. E é nessa hora
que é necessário existir paciência para lidar com aquilo. Falar dos incômodos para o outro, arranjar formas de fazerem acordos, de construções. Claro, obviamente, se os dois estão ali implicados, né, em quererem dar continuidade. Certo? E aí, se isso acontece, a gente passa para a terceira fase da relação amorosa, que é o quê? O amor. Aí, nesse momento, vocês vão ouvir e vão dizer, como assim, Olga? Significa que esse tempo todo era só paixão, eu não estava amando? Claro que não. Apesar dos casais começarem a disparar por aí, te amo, te amo, te amo, te amo, não tem amor real antes, tá? Tem paixão, né? Só que a gente não sai dizendo, sou apaixonada por você. Sou apaixonada... Não, geralmente a gente até fala, sou apaixonada por você, mas fala um te amo junto, né? Mas o amor, ele é algo muito maior, né? Amar, gente, ao contrário do que as pessoas dizem, amar é decisão. Amar é você olhar para o outro e dizer, poxa, essa pessoa tem muitos defeitos, eu também tenho, mas essa pessoa tem tantas qualidades, né, que para mim são tão importantes que eu decido amá-lo. E quando eu digo eu decido amá-lo, significa eu vou atravessar esses momentos de desconforto junto, porque a gente tem muita coisa a construir com isso aqui, porque ele também está disposto, eu também estou, e a gente vai passar por um processo de transformação, sim, porque não existe você chegar de uma forma numa relação e você permanecer. E se você agora tá ouvindo esse podcast e tá dizendo, ou você que tá vendo pelo YouTube, tá dizendo aí, não, mas minha relação é maravilhosa, Olga, a gente nunca brigou. Aí eu te digo com total tranquilidade, se você vive uma relação que vocês nunca discutiram, significa que um dos dois está sofrendo, engolindo incômodos. Porque não existe nenhuma relação que não tenha incômodos. Isso eu tô falando de relação, qualquer relação, não existe. Essa relação de amizade que você tem, que você acha sua amiga fantástica, que a relação de vocês é maravilhosa, se nunca tiverem discutido nada sobre a relação, vocês estão engolindo incômodos. Alguém está. E se não é você, tenha certeza que é o outro. E aí eu vou te dizer mais. Geralmente, quando isso acontece, as relações terminam em algum momento ou essa outra pessoa adoece de tanto que ela engole, desconforto, tá? Então, a terceira e posso dizer última fase, mas é só uma forma, né, enfim, literal de falar, é o amor, né? Porque é a partir daí que tudo começa. A gente acha que começa na paixão, mas eu brinco dizendo que a paixão, né, é como eu falei, é aquela fase mais tranquila que você vive com várias pessoas, né? A tensão, inclusive, você também pode viver com várias pessoas, mas o amor, a gente vive com poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. E essas pessoas que estão dispostas a viver o amor com você, que é o momento que eu digo, eu decido, eu vou te amar, você pode crescer muito na relação e vocês podem desenvolver algo fantástico e saudável, né? Que é uma relação com construção e com transformação e espaço de autoconhecimento, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Esse espaço é de vocês, então conversem comigo através do Spotify, nos comentários, conversem comigo através do YouTube, conversem comigo nas redes sociais, a minha rede social, que é Psi Olga Marques, e tem a rede social que eu acabei de criar do Casa da Alma, desse podcast que está aberto a que vocês possam pedir temas, contar os casos de vocês que podem ser muito ricos para que se tornem aqui episódios que eu vou postar, né, e vou confeccionar algo com muito carinho. Os episódios do Casa da Alma são semanais, então entre quarta ou quinta, que eu não vou ser louca dizer pra vocês que é toda quarta, porque eu sou mãe de 2 filhos, e não dá pra manter essa rigidez em nada que adoece, então ou quarta ou quinta eu vou estar postando episódios novos, mas toda semana prometo pra você episódios legais para que vocês reflitam. Beijo grande pra vocês e até a próxima.